Olá pessoal, estamos de volta então, agora para ajudar a resolver as questões da rosa de manobra. Pois é, em função aí de ter sido tão bacana resolver as questões de navegação astronômica e depois de ter tido tantos comentários legais aí de estar ajudando o pessoal a fazer a prova e de alguns pedidos também para a gente fazer a parte de rosa de manobra, eu resolvi gravar esses vídeos. Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí no vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo e contribui no estudo delas também para a prova de capitão. Vamos ao exercício então? Eu separei aqui o trecho da prova onde é descrita a situação que o capitão se encontrava para a gente fazer, as avaliações necessárias. E vamos resolver primeiramente o exercício 2.9 aqui da prova. Nessa questão 2.9, o que ele está querendo saber é, antes de diminuir a velocidade do iate, ou seja, na hora que ele estava vendo a marcação às 23 e 22 horas, quais eram as luzes de navegação do contato que o capitão estava avistando. Ele quer saber como que ele estava enxergando aquela embarcação que estava ali sendo vista pelo radar dele, como ele estava avistando ela com o seu binóculo. Colocando todos os dados aqui, a gente vai ter que nessa hora, 23 horas e 16 minutos, o capitão estava num rumo magnético, 0,25 graus, uma velocidade de 10 nós. Foi quando ele detectou no seu radar um contato com uma marcação relativa de 80 graus e uma distância de 7 milhas náuticas. Passado um tempo, que tempo é esse, pessoal? Olha só, 16 para 22. Então eu vou escrever aqui, ó, ΔT de 6 minutos, beleza? Passado um tempo, então, de 6 minutos, o capitão manteve o seu rumo de 0,25 grau magnético, manteve velocidade de 10 nós, e ele observou que esse mesmo contato aqui, ele estava numa marcação agora verdadeira, perceba que aqui é relativa, e agora é verdadeira, 90 graus. E a distância diminuiu de 7 para 6 milhas náuticas. Tendo observado essas diferenças de informações aqui, ele pegou e tomou uma decisão após as 23 horas e 22 minutos. Ele mudou o seu rumo magnético? Não, ele manteve 25 graus, mas ele diminuiu a velocidade para 6 nós. Agora eu escrevi de uma maneira onde eu tenho todas as suas informações condensadas. E daqui eu posso extrair todos os dados necessários para eu colocar lá na rosa de manobra. Então o primeiro passo aqui seria transformar esse rumo magnético em rumo verdadeiro. Vamos ver como é que faz? Para transformar o rumo magnético em rumo verdadeiro, eu tenho que pegar essa informação aqui da isogônica, que é de 15 graus oeste. Certo? Ah, Marcos, como é que faz? Ó, eu vou escrever de um jeito que eu tenho para mim, que eu nunca mais esqueci. Que é o seguinte. A equação é a seguinte. Rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro. Certo? Mais ou menos a influência do desvio magnético. Mais ou menos a influência desse desvio. Que eu coloco aqui, Marcos? Que sinal? A seguinte. W significa oeste, que no alfabeto fonético da OTAN significa uísque. Opa, uísque, isso me lembra uma bebida. Então, o uísque é uma bebida que a gente usa para descontrair, certo? Quando a gente está ali relacionando socialmente, a gente toma um uísque, não é? E esse uísque, numa conversa entre amigos, ele sempre soma. Ele contribui ali para você se relaxar e tal. Então, quando tem um desvio magnético, uma declinação magnética, uísque, ou seja, oeste, eu vou sempre somar. Beleza? Então, assim eu transformo o rumo magnético em rumo verdadeiro. Portanto, eu posso escrever que o rumo magnético não é 0,25, então eu posso escrever 0,25 graus é igual ao rumo verdadeiro que eu quero saber, mais a declinação magnética, 15 graus. Então o rumo verdadeiro da embarcação do capitão, 10 graus. Então eu já posso escrever aqui na frente que isso corresponde a um rumo verdadeiro de
10 graus. E a mesma coisa aqui no tempo 2. Um rumo verdadeiro de 10 graus. Outra coisa é a marcação do contato. Aqui ele descreve uma marcação relativa, 80 graus. E aqui uma marcação verdadeira, 90 graus. Vamos passar tudo para verdadeiro também? Como que eu faço isso, Marcos? Vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar minha embarcação aqui e vou colocar o rumo que ela está seguindo. Qual que é o rumo verdadeiro que ela está seguindo? 10 graus. Certo? Então esse aqui é o rumo verdadeiro dela. E qual foi a marcação relativa que o capitão olhou? 80 graus. Então se aqui relativo é 0, concorda? O relativo aqui seria 0. Se ele visse a 0 graus, estaria na proa. O relativo a 80 seria, eu vou colocar aqui o 90 graus como referência. O relativo a 80 seria aqui, 80 graus. E o relativo aqui seria 0 graus. Correto? Então, se aqui o 0 corresponde a 10, o 0 corresponde a 10, o 80 vai corresponder a um rumo verdadeiro de 90 graus. Ó, o 0 é 10, o 80 é 90. Está somando, ó, só somar 10. Então eu posso escrever aqui na minha tabelinha que a marcação verdadeira era de 90 graus. E já de cara eu vejo que a marcação não mudou. Agora nós temos o rumo verdadeiro aqui, um rumo verdadeiro final, que foi o mesmo. Nós temos a marcação verdadeira inicial e a marcação verdadeira final. Milhas náuticas, milhas náuticas. Já podemos colocar então essas informações na rosa de manobra. Então eu peguei aqui, coloquei a minha rosa de manobra para eu fazer o exercício, né? Vou pegar o material que eu vou utilizar aqui para resolver, que vão ser 2 esquadros para eu tirar as retas paralelas, tá legal? E vou pegar também um compasso que eu vou usar para tirar as distâncias aqui na minha rosa de manobra, tá legal? Para a gente fazer a plotagem dos dados aqui na rosa de manobra e entender qual que era o movimento que o capitão realizava naquele momento em relação ao movimento da embarcação que foi avistada ou do contato que foi avistado, né? Eu dividi aqui em 2 passos, tá bom? Ah, você inventou isso, Marcos? Não, não inventei. Isso aqui é o que é dito nos livros. Eu apenas coloquei de uma forma que eu usei para eu aprender a resolver esse tipo de questão, ok? Então são eles. Número 1. Diagrama de posição relativa. Primeira coisa que eu faço quando eu pego a rosa de manobra é eu plotar a minha posição, ou seja, a posição do capitão, né? E a marcação do contato que o capitão está observando. Joia? Então, para isso, nós vamos basicamente colocar o capitão aqui no centro da rosa de manobra, ou seja, o capitão é a referência, tá legal? Vamos adotar esse nome, a referência, e o contato é a marcação, que vai ter sendo avistada em algum local aqui 360 graus pelo capitão, ok? Outra coisa que eu vou definir já, qual vai ser esse 0 aqui da rosa de manobra? No meu caso, eu gosto de trabalhar com o verdadeiro. Tem exercício que não dá para trabalhar com o verdadeiro, mas quando dá eu trabalho. Então aqui eu já passei até para verdadeiro, nós vamos falar que isso aqui é o 0 verdadeiro, ou seja, aqui é o norte. Tá bom? Então para a gente plotar onde que vai estar esse contato, nós temos que saber a distância que ele vai estar do capitão. Então para isso eu preciso definir uma escala de distância. Ok? E também depois que eu plotar a marcação desse contato no tempo 1 e no tempo 2, eu vou poder também tirar a direção do movimento relativo. Beleza? Lembra que na rosa de manobra, tudo que a gente for plotar aqui, assim, para fazer o diagrama de posição relativa, é relativo, já diz o nome, tá bom? Ela considera como se o capitão tivesse parado e a embarcação ou o contato estava só se movimentando.
Mas quando a gente sabe que os dois estão se movimentando, o que a gente vai enxergar é o movimento relativo desse contato. Legal? Então, seguindo o passo 1, vamos fazer a marcação desse contato no tempo 1, que foi às 23 horas e 16 minutos. Então, esse contato ele foi visto numa marcação verdadeira de 90 graus. Então, vou pegar aqui está o capitão, beleza? A gente sempre coloca aqui o nome, a letrinha T, aqui no centro. É uma convenção, que se a gente pegar os livros aí a gente vai ver. Legal? E vamos colocar essa marcação aonde? 90 graus verdadeiro. 90 graus verdadeiro. Ah, Marcos, e a que distância? 7 milhas náuticas. Então a gente vai olhar aqui e vamos colocar 90 graus. 90 graus está aqui, nós vamos colocar ele em cima dessa reta, 7 milhas de distância. Eu vou usar para a distância a escala 1:1. Então vou fazer a marcação aqui no 7 e vou colocar como marcação 1. Ok? Marcação 1. E vou escrever aqui em cima o seguinte: distância 1:1. Ok? Então aqui está 7 milhas de distância. No tempo 2, às 23 horas e 22 minutos, essa marcação permaneceu a mesma. Então ela vai estar aqui também, a 90 graus verdadeiro do capitão. E a distância diminuiu de 7 para 6. Então o que era aqui 7 milhas, na marcação 2 passou para 6 milhas. Então aqui nós já percebemos uma informação importante. É uma informação da direção do movimento que esse contato está fazendo relativo ao movimento do capitão. Ele está se aproximando da embarcação do capitão. Perfeito? Então eu já posso desenhar aqui a direção do movimento relativo. Eu vou traçar uma reta ligando esses dois pontos. Aqui. Tracei a reta. Esse aqui é a direção do movimento relativo. Legal? E está indo para onde, Marcos? Está indo para a direita ou está indo para a esquerda? Está indo para a esquerda. Concorda? Do 1 foi para o 2. Foi para a esquerda dentro dessa reta. Ah, Marcos, então quer dizer que o capitão está olhando para a embarcação e está vendo ela vir de frente. Não. Nananina não. Isso aqui é movimento relativo. Ele apenas sabe que a embarcação que ele está vendo está se dirigindo em direção a ele. Mas não necessariamente ela está indo de frente com ele, né? Ela está apenas se dirigindo a ele, relativamente. Para a gente saber exatamente o que ele tá, para onde essa embarcação está indo e saber as luzes de navegação, a gente tem que desenhar o vetor de velocidade dessa embarcação aqui. Vamos ver como é que faz isso? A gente faz isso usando o diagrama de velocidades. E o que diz o diagrama de velocidades? Ele vai juntar as seguintes informações, ele vai nos dar as seguintes informações dentro da roda de manobra. Ele vai dar a velocidade de referência, aquela do capitão, que vai ser um vetor que vai unir os pontos T e R. Ok? Ah, Marcos, que velocidade é essa? A velocidade exata que o capitão estava fazendo naquele momento, 10 nós. Bom, vetor, vou desenhar um vetorzinho aqui. Vetor, ele é representado dessa forma, ok? Ele tem uma direção, um sentido e ele tem uma grandeza, que é o seu tamanho. Quanto maior for o vetor, maior seria a velocidade. No caso aqui nós estamos falando de velocidade, tá bom? Então no caso nosso aqui, ele é de 10 nós. Opa, você não falou também, Marcos, que ele tem uma direção? É, ele tem. Qual que é? 10 graus verdadeiro. Então este vai ser o vetor que a gente vai colocar para o capitão. O vetor que determina a velocidade do alvo, ou seja, daquele contato que ele está vendo no momento, a gente vai determinar. Esse nós não temos, não foi dado no exercício. Apenas sabemos que a direção desse movimento relativo é em colisão, rumo de colisão com o nosso capitão. Apenas isso, tá ok? E nós vamos tirar também qual que é o vetor de velocidade do movimento relativo, que vai ser estabelecido pelos pontos R e M. Beleza? Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa definir qual vai ser a escala para a velocidade. Lá para a distância a gente já definiu. Vamos definir para a velocidade também. Vamos olhar aqui na rosa. Então vamos
colocar na rosa a velocidade do capitão, que é a informação que a gente já tem mais fácil, né? São 10 nós com direção verdadeira, rumo verdadeiro de 10 graus. Então eu olho aqui na rosa e vejo que ela vai, vou dar um zoom aqui, e vejo que ela vai de 0 até 10. Então, para não fazer um vetorzão grandão assim, vamos usar a escala de velocidade 2 para 1. Legal? Ou seja, 10 nós eu vou representar aqui como se fosse 5 na escala. Então ele vai até aqui, tá bom? E essa daí é o tamanho do meu vetor, tá bom? Eu preciso saber a direção. A direção dele vai ser 10 graus verdadeiro. Então, vou pegar minha reguinha, vou colocar aqui uma passando em cima do capitão e ir lá no 10 graus. Tá aqui então o vetor. E esse vetor a gente desenha da seguinte maneira: o T é o ponto de partida dele e o ponto final a gente chama de R, R minúsculo, beleza, pessoal? É aqui que a gente tem o vetor TR, do jeitinho que eu escrevi aqui embaixo, ó, TR, beleza? Agora que eu fiz o vetor TR de velocidade do capitão, do barco do capitão, né? Eu preciso colocar o vetor da outra embarcação, porque eu sei que o capitão está indo assim, para lá. Como é que está a outra embarcação que está sendo representada aqui nessa marcação relativa? Eu não sei, mas eu sei qual que é a direção do vetor de velocidade relativo, né? Ah, Marcos, mas o que é? Lembra que eu falei que nós vamos desenhar um vetor do movimento relativo? Eu já sei a direção dele. A direção dele é 90 graus. Mas eu não sei o tamanho. Como é que eu vou saber o tamanho do movimento relativo? Ou seja, a velocidade do movimento relativo, o tamanho desse vetor. Eu vou pegar o seguinte, gente. Aqui não é 7 milhas, aqui não é 6. Então o delta, vamos escrever aqui, o delta D é de 1 milha náutica. E qual foi o tempo para realizar isso? O delta T para realizar isso aqui foi de 6 minutos. Relativamente, essa marcação ela mudou 1 milha náutica em 6 minutos. E velocidade não é igual a distância dividido pelo tempo? Portanto, pessoal, olha que legal. Distância eu tenho, 1 milha. Certo? 1 milha. E 1 milha náutica. E o tempo, qual que é, Marcos? O tempo é 6 minutos. Mas eu não posso escrever 6 minutos. Eu tenho que escrever em hora. Então eu vou colocar aqui vezes 1 hora dividido por 60 minutos. Porque 1 hora tem 60 minutos, perfeito? Então, ó, minuto corta com minuto, vai sobrar milhas náuticas por hora. 6 dividido por 60 vai dar 10. 10 está aqui embaixo, passa para cima multiplicando. Então a velocidade do movimento relativo é igual a 10 nós. Poxa, então eu sei que a velocidade do movimento relativo é 10. Eu sei que a direção é 90. E que ele parte do R, por quê? Lembra que a velocidade de movimento relativo é Rm, tá bom? Então se ele parte daqui, então eu vou jogar um vetor aqui que tem a direção 90 graus e tem um tamanho de 10 nós. Vamos ver como é que faz isso? Para fazer isso, eu vou usar o meu compasso. Por quê? Nessa escala aqui do lado, vou dar um zoom. Eu vou ter a escala 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 e assim por diante. No caso, eu estou falando da velocidade. Então já falei que a minha velocidade eu vou usar o 2 para 1, lembra? Então tá legal. Então eu pego aqui, ó, 2 para 1. Qual a velocidade do movimento relativo que a gente acabou de calcular? 10 nós. Então eu venho aqui no 2 para 1, pego 10 nós, que está aqui, ó. O 10 está aqui, ó. E vou abrir com o meu compasso no 10. Então vou pôr a ponta seca aqui no 0 e vou até o 10. Beleza? Então essa abertura aqui, ó, dá 10 nós. Então eu volto aqui, partindo do R, lembra lá que velocidade do movimento relativo é o vetor Rm, então parte do R, tá bom? Então partindo aqui do R, eu vou colocar essa distância. Bem,
E vou colocar onde aqui, Marcos? Eu vou colocar 90 graus. Ah, mas 90 graus não está aqui embaixo, ó. Não é essa reta aqui, então eu vou transferir essa reta para cá e depois marcar os 10 graus, os 10 nós. Vamos lá, vamos fazer isso. Para transferir essa reta, eu vou usar aqui o esquadro, beleza? Então eu vou pegar o esquadro nessa posição aqui. Vou colocar ele sobre os 90 graus, passando pelo T aqui, ó, certinho, tá bom? Aqui, ó, 90 graus, ok? Opa, saiu aqui do esqueminha. Nossa. Vou pegar outra régua, vou apoiar ela aqui, de cabeça para baixo, e vou trazer ela até o R. E vou fazer uma reta para cá, para a esquerda. Ah, Marcos, por que para a esquerda? Porque o movimento relativo não é para a esquerda, a gente acabou de falar. Então eu jogo para a esquerda, tá ok? E vou fazer ele num tamanho até legal, bem grande. Aí fiz. Tracei ali a direção do movimento relativo, ou seja, a direção do vetor velocidade do movimento relativo. Peguei o meu compasso que já está calibrado para os 10 nós e põe aqui, ó. Põe aqui em cima, bem no R. E aí eu faço uma marcação. Ó, aonde está essa marcação representa exatamente os 10 nós de velocidade. E aí o que eu faço com o restante da reta que eu desenhei? Eu apago. Para não confundir a minha cabeça, que isso aqui já tem reta demais. Beleza? E o que eu ponho aqui, ó, nesse finalzinho? Eu ponho a letra M da minha marcação. Opa! Esse então é o movimento relativo. Percebe que ele está paralelo ao DMR que eu desenhei aqui. Ele está aqui, certo? E ele agora também está com um tamanho, a grandeza, velocidade, que é de 10 nós. Perfeito? E dessa informação a gente pode fazer a soma vetorial e descobrir qual que é a velocidade do meu alvo. A velocidade do meu alvo nada mais é do que o TM. Lembra que está lá? TM. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou unir esses pontos. Aqui eu tirei o TM. O TM vai me dar a direção verdadeira, que eu estou falando na minha razão, tudo verdadeiro, lembra? A direção dessa embarcação que foi avistada e a velocidade dessa embarcação avistada. Então agora, para a gente saber a luz que o capitão vê da embarcação em questão, a gente tem que saber o seguinte, confrontar esse vetor aqui com esse vetor aqui nesse momento, ok? Porque ele está a essa distância do tempo 2, ok? É como se esse vetor aqui da embarcação de contato estivesse partindo daqui. E percebe que eles vão se unir, ó. Esse aqui, partindo daqui, ele vai bater nesse aqui lá na frente, em algum momento. Eles estão em rota de colisão. Esse vetor eu tenho que transpor ele para cá. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Como as minhas réguas paralelas não vai dar para chegar ali, eu vou pegar e vou traçar essa direção aqui embaixo. Tracei, ok? Tracei aqui embaixo. Aí, traçada essa direção aqui embaixo, eu vou alinhar minha régua paralela aqui. Vou pegar essa outra régua paralela, vou encostar nela aqui. E vou trazer, ó, até encostar no ponto 2. Encostou, ó. Encostou aqui no 2. Aí no 2, eu traço uma reta aqui. Percebam que essa reta aqui, ó, ela é paralela à direção do contato. E nessa base do contato aqui eu vou desenhar uma embarcação. Desenhei a embarcação, perfeito? E vou colocar aqui, ó, a luz que o capitão vê. O capitão vê essa luz aqui do lado de bombordo da embarcação. O capitão está aqui, tá bom, pessoal? Ó, ele está vendo essa luz aqui, bombordo. Bombordo encarnada. Como é uma embarcação de propulsão mecânica, que ele já disse que viu, com comprimento superior a 50 metros, ela tem duas luzes brancas. Portanto, a embarcação que ele vê, no binóculo, ele consegue identificar uma luz encarnada e duas luzes brancas.
Ok? Vamos ver no enunciado então qual que é a resposta certa do exercício. Dessa forma, como a gente pôde ver no exercício, a letra certa é a letra C, 2 luzes brancas e uma luz encarnada. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, obrigado aí por curtir, o pessoal que está comentando e dando feedback pra gente. Se tiver crítica, por favor, manda para nós, vai ser super positivo e construtivo para melhorar as informações que a gente passa aqui. E até a próxima questão 2.10 de Rosa de Manobra. Obrigado e bons estudos a todos aí. Falou? Tchau, pessoal.